Olá, estamos em mais um encontro da nossa jornada através de um saber e de um sabor, que é o que a gente busca. E aí eu estou brincando com as palavras. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre o brincar. Quem é que não gosta de brincar, não é verdade? Mas antes de irmos para o nosso assunto de hoje, que é muito legal, eu vou fazer aquele pedido básico para vocês, né? Que é o quê? Curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque você vai ficar sabendo das novidades que temos toda semana. E ainda comentar as experiências que você teve na sua aprendizagem do ponto de vista afetivo, do ponto de vista da interação, e também ficar atento, não é? A esse curtir toda vez que a gente tem um vídeo novo. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Sei que alguém já falou para você, mas brincadeira é coisa séria. Brincadeira não é só brincar. Então, vamos lá, o que acontece no cérebro da criança quando ela brinca? Então, assim, o que é relevante, o que é importante nisso que nós vamos falar hoje? É, brincar traz muitos benefícios. O não brincar, a ausência do brincar, também prejudica a nossa aprendizagem, porque o brincar livre faz parte da vida, ele é parte integrante do ser humano. Então, eu te faço uma pergunta, uma provocaçãozinha. Sabia que o brincar é fundamental para o desenvolvimento da criança? Pois é. Isso envolve tantos aspectos, tantas, recruta tantas coisas do cérebro, nesses bilhões de neurônios que estão nessa circuitaria, eh, grande, enorme, né, no cérebro da criança. Falta de brincadeira interfere na aprendizagem. Você sabia disso? Olha só, segundo os especialistas, minha gente, o ato de brincar é fundamental, inegociável, assim como comer, beber ou dormir. Faz parte da inteireza da criança, daquele ser como um todo, como uma forma de conhecer e de explorar o mundo. Olha que coisa incrível, né? É, a falta desse brincar, essa ausência desses elementos lúdicos, traz muito, muito prejuízo. Então, por quê? O que acontece? Vamos lá. Por meio das experiências lúdicas, da brincadeira, as crianças vão o quê? Lançar mão de investigação, de busca, elas vão criar, relançar ideias. De uma brincadeira, ela pode inventar outra e assim vai, né, numa roda de criações e de brincadeiras mesmo. Então o que ela faz? A criança lança hipóteses, ela pensa sobre outras coisas, ela organiza o pensamento, ela estabelece relações lógicas entre uma coisa e outra. Ela desenvolve a sua imaginação, pode inventar um outro final para uma brincadeira que estava no conhecimento dela, mas ela criou para além disso, né. Então, raciocínio, criatividade, além das expressões oral e corporal. Então, elas exploram todos os sentidos e começam, então, a descobrir o mundo. Quando é que a criança adquire autonomia? Quando é que ela tem percepção de si? Quando ela dá os primeiros passos e ela sente que ela se desconectou fisicamente, não é, da dependência materna, no caso, e aí ela começa a perceber que ela pode caminhar, que ela pode se dirigir a outros lugares. Se tiver um espelho, próximo, ela vai se perceber, vai começar a ter noção do seu esquema corporal. E aí ela começa a explorar o espaço e prestar atenção nas coisas, enxergar com mais amplitude. E aí ela tem ali à sua disposição os brinquedos, as coisas que são dela. E aí ela começa a jogar com aquelas coisas. E aí, com 1 ano,
1 ano e meio, 2 anos, ela já começa a fazer uma certa ordenação das coisas. Então, ela pode separar algum brinquedo seu por preferência, ela pode ficar mais atraída por algum outro por conta da cor, por conta da forma, por conta do tamanho, enfim, são as descobertas que começam a acontecer. E aí, ela vai pensar assim, sentir vontade realmente de brincar, de jogar com aquilo que está disponível para ela. E aí a gente percebe que a brincadeira, ela vai contribuir muito, mas muito mesmo, para o desenvolvimento das dimensões mais importantes do ser humano, que estão a dimensão socioemocional, afetiva, portanto, a parte motora e a cognição. Quando a gente fala em motricidade, parte motora, nós não estamos falando apenas, do movimento corporal, porque dentro de nós tudo tem uma movimentação. Não é? O nosso sangue flui e se movimenta, o nosso coração se movimenta, os órgãos estão ali em funcionamento, nós não percebemos nada disso, mas isso continua acontecendo. E também, eh, nós não percebemos essa movimentação. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, muitas vezes, e vocês quando estão assistindo ou estão vendo alguma coisa, há uma movimentação na sua visão, a gente move os olhos, não é, move a boca para falar, a língua e por aí vai. Então, assim, motricidade é o ser humano como um todo, de uma forma dinâmica estando na vida. Mais uma vez eu volto a dizer que a vida é dinâmica, não existe estática. Nós não somos estáticos, nós somos seres gregários, dinâmicos e que ao conviver, se há um convívio saudável, a gente tem a possibilidade de fazer brincadeiras, de não levar as coisas tão a ferro e fogo, porque isso não é saudável. Isso torna a nossa vida uma relação tóxica conosco mesmo. Lembra lá que eu falei, lá atrás do autocuidado, que eu falei do autoconhecimento, então é por aí. Então, voltando então para a criança e a nossa própria criança interior, né. Eh, Nesse jogo de perceber o mundo, de perceber a vida, a criança começa a se socializar, por essa razão que a gente acabou de dizer. Nós somos seres sociais por excelência, não é? Então, ela vai aprendendo a estar com os seus pares quando ela chega na escola, por exemplo, e ainda no núcleo familiar, se há mais crianças no ambiente, quando há reunião de família. Então, ela começa a perceber que tem ideias e percepções diferentes da dela. E aí começa devagarinho a construir relações, vínculos, e aí ela tem um sentimento de pertencimento e de coletividade. E não é só a criança, sabe? Eh, a gente fez uma experiência na semana passada, em sala de aula da pós-graduação, de fazer um exercício para o cérebro que levava alguns segundos, mas envolvia, eh, uma conexão entre o cérebro e o movimento das mãos. Eram 28 alunos na sala, adultos, né, da pós-graduação, e quando a gente começou, tinha uma música de fundo e o movimento começava. Então ele disse assim: "Vocês precisam deixar a mesa à frente de vocês livre, porque nós vamos trabalhar em cima dessa superfície". E aí começamos. Era um tal de errar, não saber copiar, e eu só risada. E aí quando terminamos, que foi assim, muito muito rápido, não chegou a 1 minuto, né, o exercício, aí elas pediram: "A gente quer fazer de novo, porque a gente não quer errar, nós queremos fazer". E outra falou assim: "Nossa, como eu me atrapalhei. Nossa, foi bem difícil. Ai, vamos fazer de novo", e só risada. Adultos, quem é que não gosta de brincar? Eu me recordo que em reuniões de família, quando estávamos todos, né, próximos, agora está um pouco estamos um pouco distantes, mas quando nos reunimos isso acontece. A gente brinca, por exemplo, de adivinha, adultos, né, então a gente divide o time, 5 para cá, 6 para cá,
e vamos lá começar as adivinhas através da mímica. O que a gente ri com essa coisa aí, minha gente, é tão saudável. Então, essas percepções, por meio das brincadeiras, faz com que as crianças aprendam a resolver conflitos, por exemplo, a lidar com a espera, a tomar decisões, porque, por exemplo, eu era bem assim, ágil no jogo de queimada. Eu era mais baixinha e era difícil me queimar. E eu me deslocava no campo muito rapidamente. Geralmente, eu nunca ia lá para o morto, eu ficava como uma bolinha correndo pelo campo e ninguém conseguia me queimar. Então, o que que é isso? A gente toma decisões. Eu tomava a decisão de ir para cá, de ir para lá, meu corpo se movimentava, coração acelerava e a alegria vinha. Então, isso faz parte daquilo que gradativamente a criança começa a perceber, que ela tem direitos e deveres. O que isso tem a ver com a brincadeira? Veja bem, ela tem que respeitar numa brincadeira o espaço seu e o espaço do outro, respeitando a si e aquele local onde ela está. Vamos supor, por exemplo, na escola, aquilo ali é uma casa comum, é um espaço de coletividade. Então, nem sempre dá para fazer do jeito que a gente quer. Eu tenho que esperar a minha vez, eu tenho que deixar o outro fazer o seu circuito na brincadeira, enfim. Fazendo parte disso, a criança tem aquele sentimento de pertença, e isso é muito importante. Quando ela diz assim, a minha escola, a minha turma, quando ela começa a dizer isso, esse sentimento de pertença, tomado a essas experiências lúdicas que elas vivenciam, vão fazer com que ela tenha a possibilidade de construir habilidades, construir e potencializar, porque a habilidade está lá, latente, mas elas conseguem, então, potencializar para a sua própria vida. Como o quê, por exemplo? Como resolução de problemas, como o pensamento crítico. Qual que é o exemplo disso? Para a criança, o que para nós é uma coisa óbvia, para a criança não é. Então, assim, tomar uma decisão na hora de brincar de pega-pega, por exemplo, ela tem que saber para onde ela vai correr, para onde ela vai se deslocar. Então, ela está ali resolvendo um problema de como ela vai fazer isso. Dependendo de como a brincadeira se desenrolou, desempenho dela e o desempenho dos outros vai fazer com que ela pense a respeito daquilo. Então, o que que ela está desenvolvendo ali? Pensamento crítico. Não no sentido de criticar, de que seja alguma coisa não boa, mas no sentido de fazer uma análise rápida daquela situação e tomar decisões acerca disso. Então, é assim que as coisas caminham no processo da brincadeira e do brincar. Nós temos algo que a gente destaca com bastante ênfase na Base Comum Curricular Nacional, que é a BNCC. Ela diz assim, literalmente, a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Isso é literalmente um, um item da BNCC, ou seja, não podemos tratar do processo de aprendizagem agora fora das orientações da BNCC. Então, essa interação durante o brincar vai caracterizar esse cotidiano da criança. Então, quando a gente observa essas interações, a brincadeira entre as crianças e a brincadeira delas com os adultos, porque é uma coisa que a gente tem muito que fazer. Não é somente deixar que elas brinquem, elas precisam brincar livremente, mas às vezes é muito legal que a gente também participe da brincadeira e elas gostam bastante disso, né? Então, nessa interação entre elas e nós, adultos, a gente consegue perceber, nós conseguimos identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, como é que ela está sentindo, não é? Essa interatividade, essa mediação das frustrações, porque sim, nem sempre ela consegue,
né, no jogo da queimada, como eu citei, por exemplo, ela é queimada e vai lá para trás do morto. Mas aí vem aquela adrenalina de saber que vai terminar aquele jogo e vamos começar uma outra partida, e aí volta todo mundo ao campo e assim vai. A questão é que essa regulação das emoções é muito frisada pela BNCC. Então, assim, nós temos, esse controle das emoções através da daquilo que a gente chama de, zona de controle, né. Então, a falta de experiências lúdicas, isso é uma coisa, assim, muito séria, porque implica no desenvolvimento da criança ou do não desenvolvimento das habilidades que estão ali prontas para serem desenvolvidas, né, para serem exploradas, para serem recrutadas, na medida em que essas habilidades ficam mais, treinadas, vamos dizer assim. Então, a falta do brincar interfere seriamente no processo de aprendizagem, porque afeta muitos aspectos. Afeta a cognição, afeta a questão do desenvolvimento físico e afeta o emocional do ser humano. Então, é importante a gente dizer que esse brincar, ele vai demandar tempo, intencionalidade, ou seja, o objetivo que aquela brincadeira, que esse brincar tem, que aquela brincadeira tem. E os espaços naturais que estão oferecidos para esse brincar. Isso vai além do contexto de sala de aula. Então, assim, o brincar dirigido, nem sempre e quase nunca, ele contribui para este fluir, né, do processo de brincar. Então, o brincar livre é o começo e é uma das coisas mais importantes neste fazer lúdico que a criança começa a explorar na sua vidinha, né. Então, o professor é bom que ele registre, que ele observe, que ele registre esses momentos, para fazer o quê? Para repassar experiências. De que forma? Para quê? Para dar continuidade a esse processo que as crianças estão construindo. E por que isso? Ah, porque antes de ler e escrever, a criança precisa vivenciar situações e ler o mundo. Porque a leitura não é só, a leitura das letras no papel, num livro ou em alguma coisa, em placa de rua, não. Ela faz uma leitura de mundo de que maneira? Ela lê que existem construções, que existem carros que, estão passando nas ruas, que esses carros têm placas, e assim vai refinando a percepção, a leitura de mundo. Então, quando ela chega na escola, ela já tem uma bagagem de leitura de mundo que ela vem fazendo desde que ela começou a dar aqueles primeiros passos, lembra? E adquiriu a sua autonomia, ela começa a ler o seu entorno, porque aquilo se ampliou. Então, eh, quando ela brinca, por exemplo, de faz de conta, ela representa papéis, escalas, ela sobe, desce, salta, dança, participa de brincadeiras de roda, ciranda, por exemplo, brinca com a lama, com a argila, tudo que a gente puder, fazer para que ela perceba o mundo de uma maneira lúdica. E tem questões que, às vezes, a gente fala assim: "Meu Deus, né, eu trouxe meu filho tão arrumadinho para a escola, olha, chegou com a blusa toda suja, como é que eu vou desencadir essa camiseta da escola que é branca, né?". Então, assim, tem como fazer isso, mas não se preocupar com isso. Quanto mais o cabelinho não estiver arrumado, quanto mais ela se sujou em alguma proposta de atividade, mais ela está feliz, mais ela está explorando todo esse mundo do brincar. E aí está tudo bem, né. Então, por aí vai, são contribuições imprescindíveis, minha gente, para toda a vida. E esse começo é muito importante, porque dá uma sequência naquilo que ela vai vivenciar dali para frente. Então, ainda, de acordo com a BNCC, a gente precisa
ver que isso é o que norteia, não é, as condições e o processo de planejamento da aprendizagem, daquilo que se prepara desde o projeto político-pedagógico da escola, que todo professor precisa conhecer, porque projeto político-pedagógico é aquilo que norteia, hã, tudo o que vai acontecer naquele ano, né. Então, ele deve ser feito em conjunto com o corpo docente. Todo professor precisa conhecer, eh, qual é o projeto político-pedagógico daquela escola, para poder colaborar melhor e integrar esta este fazer no seu cotidiano de sala de aula e também, as condições, como diz a BNCC, para que as crianças aprendam e se desempenhem tendo um papel ativo. Para ela fazer o quê? Para ela vivenciar os desafios, o que para nós pode ser uma coisa simples, uma coisa até sem importância, para a criança não. Para a criança é um desafio. Quando ela aprende, por exemplo, a galgar degraus, é um desafio, né, não é uma coisa simples. Para ela está vencendo etapas, ela está começando a estar no mundo e a ter esta autorregulação. Então, eh, na BNCC ainda, é citado que são assegurados, devem ser assegurados esses 6 direitos da aprendizagem. Quais são esses 6 direitos que a BNCC fala para gente? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, são 6 direitos que a BNCC, nos orienta para que esta criança tenha a possibilidade de, voltando a afirmar, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Ela brincando, ela tem noção da potencialidade, por exemplo, do seu próprio corpo, do quanto ela pode se movimentar ao brincar, do seu próprio limite e a vontade de vencer esses limites. É um mundo, minha gente, de possibilidades. Eu acho que eu diria assim, o céu é o limite para isso, né. Então, quanto mais ela se, hã, contiver, quanto mais ela for, eh, freada na sua espontaneidade, mais ela será prejudicada no seu desenvolvimento. E isso é muito sério. Então, o professor precisa, o adulto, não só o professor, o adulto precisa garantir esses direitos que a gente conversou agora de aprendizagem diariamente, porque tem que ter intencionalidade, tem que ter observação. Então, assim, quando se propõe alguma coisa ou quando as crianças estão brincando livremente, nós temos que ter um olhar muito atento, uma escuta atenta nos gestos, nas narrativas e até nos silêncios. Para quê? Para a gente respeitar o tempo dessas crianças, o ritmo delas, a sua individualidade, porque brincar é um direito assegurado por lei. É, como eu falei, brincadeira é coisa séria. E quando isso falta, temos consequências muito desastrosas. A saúde física e mental da criança. Olha só, né, se nós temos uma criança, confinada, digamos assim, num termo meio extremo, mas a ficar sem um espaço do brincar, presa às telas, a gente tem uma diminuição drástica desse desenvolvimento na saúde física e mental desses indivíduos, desses aprendentes, dessas crianças. Tem um psiquiatra que chamado Stuart Brown, ele diz assim, que a brincadeira está programada no nosso cérebro, desde a nossa concepção lá no útero materno até, o final da nossa vida, porque ele diz que até os animais brincam. E a gente já percebeu isso. Quando você tem, por exemplo,
um animalzinho de estimação. Infinitamente, você joga a bolinha, ele vai lá, corre, vai buscar e volta e traz para você jogar novamente para ele ir lá e pegar a bolinha e voltar. Então, assim, é uma coisa meio que inerente, uma ferramenta de sobrevivência necessária para o pleno desenvolvimento das nossas competências psicoemocionais. Vocês lembram das suas brincadeiras de infância? É bacana a gente lembrar disso. Por quê? O brincar não é uma atividade somente, ele é um estado de espírito e não devemos desistir na idade adulta, hein. Eh, Tem coisas que a gente precisa, gerenciar melhor, dar espaço, olha lá, no autocuidado quando eu falei que nós temos que dar um espaço para nós mesmos. Eu tenho que estar presente na minha agenda, olha só. Então, na minha agenda não é o dentista que eu tenho que ir, a gravação que eu tenho que fazer, a consulta do dia seguinte, ou a compra que eu tenho que fazer no mercado, aquela listinha das atividades do dia, não é só isso, né. Eu tenho que dar um tempo para mim. E eu acumular muitos dias sem ou muito tempo, a conta vai chegar. O corpo vai dizer assim: "Para, porque eu estou aqui", né. Então, eh, eu dar esse espaço para mim é como se eu tivesse, como se eu tivesse não, eu estou dando um espaço lúdico para eu fazer algo que me dá prazer, que eu gosto. Por exemplo, eu paro 15 minutos do dia ou meia hora do dia para ouvir músicas que eu gosto, por exemplo. Então ali eu estou me dando, eu estou, me colocando na agenda daquele dia, em primeiro lugar. Eu posso cumprir meus compromissos, mas eu tenho que trazer alegria para o meu dia, porque senão nós vamos fenecendo e o corpo vai cobrando isso. Podemos deixar que, essa conta chegue de uma maneira, desastrosa, porque nós não acreditamos nisso enquanto não acontece. Por quê? Porque a gente não tem a cultura da prevenção. Nós costumamos remediar, quando já aconteceu o desastre, né. Então, a gente falou que o esse Stuart Brown falou que nós estamos com a brincadeira, desde a nossa concepção, ela é inerente ao ser humano. Então, é uma ferramenta de sobrevivência necessária para o pleno desenvolvimento das nossas competências, como a gente tinha falado, né. Então, eh, esse Dr. Stuart Brown, que é um psiquiatra, fundador da NIFP, nossa, o que é isso? É é o National Institute of não, National Institute for Play, ou seja, o Instituto Nacional para o Brincar. Ele se aprofundou muito nos estudos em relação a isso, ele dedicou grande parte da sua vida e da sua carreira ao estudo da brincadeira humana. Então, o que que ela é, como ela afeta a nossa saúde e as consequências devastadoras de quando isto é suprimido da nossa vida. Ele diz: "Consequências devastadoras". Então, nas pesquisas acadêmicas dele, nas iniciais, né, sobre, violência, sobre a supressão do brincar, ele em 35 anos de prática clínica, porque ele é um psiquiatra, eh, ele teve uma riqueza enorme de relações com estudiosos da brincadeira que não eram, que eram seus pares, e com quem ele se consultava, com quem ele dividia as ideias, e ele ficou absolutamente convicto, em função das pesquisas e da fundamentação, né, teórica, ele foi buscar bases científicas para afirmar que nós somos feitos para brincar e construídos para a brincadeira. Olha só que legal. Nós somos feitos para brincar e construídos para a brincadeira. Então ele frisa isso com muita ênfase. E lembra que a gente falou, que até os animais brincam, naturalmente, né. Então, vamos para a nossa história de hoje como um exemplo que o brincar é natural em nós, nos animais racionais e nos outros animais. Olha só, a história do urso polar e o cão do trenó.
Esse foi um improvável encontro entre um urso polar e um cão de trenó. Isso vai ter um final bastante curioso. O cão puxador de trenó, ele estava acorrentado quando um terrível urso polar se aproximou. Aí nós vamos ver que a motivação para o brincar sempre supera o instinto predatório. Dá para acreditar num negócio desse, gente? Qualquer pessoa que já tenha jogado frisbee, por exemplo, com um cachorro, sabe que os animais adoram brincar. Lembra que eu falei agora há pouco? Joga a bolinha, ele vai lá, pega a bolinha, dá para você de novo, e assim, é incansável, né? E a gente fala, ai, chega, e ele quer ficar trazendo a bolinha. Então você tem que tirar a bolinha de circulação. Então, na nossa história, a gente vê como é poderosa essa emoção de brincar. O cão do trenó, ele estava preso, acorrentado, por uma longa corrente à beira de um prado nevado. Era neve, o cão, a corrente e o urso chegando. O urso polar faminto se aproximando. Então, os espectadores, os esquimós que ali estavam próximos, né? Eles pensam que o cão está prestes a se tornar o almoço do urso. Pobrezinho do cão. Mas ele começa a abanar o rabo e sinalizar para o urso um convite para brincar. Olha que cachorro corajoso, né? Nossa! E aí, o que acontece? Os dois carnívoros se encaram. Aquela cena assim, o urso olhando para o cão olhando para o urso. Tananã. Eles se encaram e algo mágico acontece. Eles iniciam um balé incrível. Apesar dessa assimetria, né, de poder, um sistema da natureza vai orquestrar esta dança do brincar. Uma sensação inesperada e surpreendente de confiança foi criada. E a garganta do cão está aberta para o predador. Os olhos do urso estão semicerrados. E ambos os animais estão em estados de ser diferentes. Um aprisionado e o outro com o poder livre, né? Mas a brincadeira continua por uns 20 minutos, até que eles se deitaram lado a lado, espojando ali na neve, ofegantes de alegria. O urso retornou todas as noites para brincar, até que o gelo congelou, criando um caminho até a área de caça às focas. Então, em suma, qual que é a moral da história, né? O desejo de brincar, de socializar, superou a fome do urso, inacreditavelmente. Então, acho que todos nós já observamos uma situação do brincar, não é verdade? Com os animais. Então, essa sensação, né, da brincadeira que faz com que a gente tenha percebido nessa história que essa questão do socializar, do brincar e do se colocar livremente na situação do brincar traz uma situação de conscientização de que o jogo nos beneficia, porque é uma sensação boa. Vai adrenalina, vai noradrenalina, vai dopamina, né? Então, o Dr. Brown vê a brincadeira, né, porque nós estamos ainda falando da pesquisa dele, e do exemplo que nós pegamos por conta do que ele afirma. Então, ele vê a brincadeira como um estado de ser e não como uma atividade solta. Faz parte de nós, algo que as pessoas precisam vivenciar, experimentar, viver. Porque o comportamento lúdico, quando a gente fala do lúdico, a gente fala sempre do brincar, né? É uma das partes mais importantes do ser humano. Eu vou deixar uma dica, como eu sempre deixo, de livro, mas está me ocorrendo agora, O Lúdico e a Cognição. Esse livro é extremamente bom e dá para a gente ir fechando gestalt sobre essa ideia aí. Então, não só por determinação da BNCC, não só pelas pesquisas do Dr. Brown e pesquisa de outros estudiosos, a gente vê que o brincar é parte dos instintos naturais nossos. Isso é muito notado na criança, porque a gente fala, mas que coisa boa ser criança, né? Não tem boleto para pagar, a vida é bem fácil, né? Só que, assim, aquilo para ela é um trabalho, né?
que nós temos que dar importância. O que ela faz? Não faz nada, só brinca. Sim, é isso que ela tem que fazer. É exatamente isso que ela tem que fazer. E a criança cansa. Mas do que você está cansado? Só ficou brincando. Exatamente, porque demanda um esforço em que o corpo inteiro está envolvido nessas movimentações, fazendo a, a varredura, digamos assim, em todos aqueles aspectos, né? Então, como é que a gente tem que preparar certos componentes do ambiente para que esse brincar seja muito legal? Para que essa alegria natural possa vir, emergir. Então, pais, cuidadores, professores, podem observar o que é natural, o que é próprio, o que evoca, o que recruta essa reação espontânea das crianças. Então, por exemplo, uma criança busca interação com outras crianças de uma forma ativa, para ela isso é uma rotina. Ela está ali fazendo parte, e isso produz alegria, e que a gente deve o quê? Incentivar essa socialização entre elas, e mesmo a procurar emprego nessa área quando adulta. E é disso que realmente ela gosta. Então, neste brincar, nessa interação, algumas coisas, né, vão suscitando, digamos assim, uma empatia com esta ou aquela brincadeira. Isso vai encaminhando esse indivíduo exatamente para aquilo que ele prefere. Se, por outro lado, não houver essa espontaneidade, for uma criança que vem reprimida do convívio familiar, então é uma alegria que ela não pode evitar, mas ela é introvertida. Então, nós não podemos forçar esta criança. Por que você não brinca? Vem aqui, olha, os outros estão brincando. Deixa que ela, no seu tempo, vai devagarinho se sentindo mais confortável no tempo dela, porque ela tem uma curiosidade inata, ela só não está encorajada. Então, se nós observarmos, encorajarmos coisas que produzem essa alegria, isso vai ajudar as crianças a aprender e a se tornarem adultos mais felizes. Então, brincar auxilia na formação das habilidades. Quais são essas habilidades? Autoconfiança. Quanto menos confiança eu tenho em mim, mais eu vou me reprimir, mais eu vou me conter. E isso é algo que não é produtivo, que não é bom para o nosso emocional. Então, brincar vai auxiliar essas questões, né? Da autoconfiança, porque a autoconfiança é fundamental. Se você não se acredita, olha como é que vai ser essa idade adulta, né? Com dificuldades, achando obstáculo em tudo que aparece. Outra habilidade, curiosidade. É bom nós sermos curiosos. Ser curioso não é ser xereta, tá bom? É você ter curiosidade sobre várias coisas. Então, se você é um bom observador, é porque você é curioso. Sendo assim, você percebe mais coisas à sua volta e pode, quando adquire autonomia, fazer escolhas, porque você conhece várias opções. E o que mais vai desenvolver? Linguagem. Quanto mais brinca, mais fala, mais interage, e o pensamento, né, vai se movimentar bastante também. Então, são habilidades que a gente percebe que, na falta delas, como eu disse, vai interferir diretamente, afetando aspectos que são fundamentais, primordiais na vida do ser humano. Que aspecto que eu estou falando? Estou falando do aspecto motor. Lembra que nós falamos do movimento? Pois é, o cognitivo, o físico e o emocional. Então, a gente não pode limitar tanto este brincar, porque a criança, ela mesma dá o seu tempo. Quando ela é pequenininha, ela fica pouquinho tempo com um brinquedo. Logo ela já quer outro e já quer outro, e assim vai. Na medida em que ela vai conhecendo
e explorando o que ela tem disponível ali para brincar, o que que o ambiente está oferecendo, ela começa a ficar mais tempo com alguma coisa, explorando um pouco mais, ah, o jogo, o brinquedo que ela tem à sua frente. Por exemplo, uma coisa muito legal é quebra-cabeças simples. Com 2, 3 anos, a criança já pode, eh, ter quebra-cabeças de 15, 20 peças, né. Então, ela vai o quê? Vai ter uma intencionalidade, percepção, vai perceber, vai ter aquela ideia de espaço, domínio e fronteira. Isso é muito importante no desenvolvimento neurosensório-motor. Porque existe um campo, né, ela vai de colocação das peças, ela vai perceber qual peça que vai no canto, ela começa a sacar que se ela fizer começar pelos cantos, a gente, claro, orienta um pouco, e aí num próximo ela já monta aquilo tão rapidinho que ela quer um quebra-cabeça com mais peças e assim vai, né. Então, demanda tempo? Sim, demanda tempo. E aí, eu faço aqui umas observações. Os adultos, muitas vezes, eles prejudicam o brincar da criança. Sabe como? Quando a gente quer liderar o jogo, deixa eles fazerem sozinhos. Ou intervir no jogo quando algo acontece. Então, eles resolvem entre eles. Desde que não haja uma situação de perigo, claro, mas melhor não interferir. Eles se resolvem. Ou ainda, exigir resultados no jogo, não. A criança está, brincando com montando um quebra-cabeça, como eu citei agora, por exemplo. Se ela não conseguir terminar aquele quebra-cabeça ainda, não tem problema. Isso não é um compromisso vital, ela está experienciando. Então, a gente tem que, falar: "Uhul, vitória, você conseguiu colocar 5, 6, 8 peças, maravilha!". Aí daqui a pouco você quer fazer ainda? Quer tentar mais? Não quer agora? Ok, tem problema. Depois ela mesma vai pedir. E vai pegar a caixinha lá, eu quero montar de novo. Ela já está com seus 3 anos, 3 anos e meio, e isso a encanta. Então nós não temos que exigir resultados nesse brincar. Muito bom. Então, isso faz com que a gente pense e da onde vem o comando para todas essas coisas que a gente falou até agora? Vem desse maestro aqui, ó, do cérebro. E como é que o cérebro reage quando a criança brinca? Então, nós vamos ver agora que há o recrutamento de várias áreas do cérebro. E ninguém pensa sobre isso. Somente vai acontecer. Então, a gente tem o córtex motor, por exemplo. Há o desenvolvimento da parte motora. No hemisfério direito, a gente tem criatividade e imaginação. São 2 hemisférios, né. E a lateralidade nossa é a lateralidade cruzada. Então quem tem a dominância do hemisfério direito é são os canhotos, e quem tem dominância do hemisfério esquerdo são os destros. Isso foi só um parênteses aí, mas então, desenvolvimento do córtex motor, do hemisfério direito com criatividade e imaginação, no córtex pré-frontal aqui, a resolução de problemas, e aonde a gente tem também o planejamento, a zona de censura, eh, o sistema límbico, que são as emoções, a socialização. Então, o cérebro fica, numa ebulição danada durante a brincadeira. Ele está o quê? Se exercitando, né. Então, eh, isso é possível por conta do quê? Por conta de uma coisa que a gente chama, na neurociência, de neuroplasticidade. Por quê? Porque o brincar vai possibilitar conexões neurais. Se a gente vê, eh, imagens, se nós virmos imagens, não é, dos neurônios, eles se atraindo, é uma coisa muito interessante, uma coisa mágica, né. Aliás, estudar as questões do cérebro, não necessariamente a anatomia dele, mas a funcionalidade, é uma coisa maravilhosa. Parece que é milagre. Por exemplo, a gente não percebe a atividade dele. Você sabe quantas vezes você piscou hoje? Você não sabe, né.
sabe quantas vezes o seu coração bateu e a que ritmo? Não sabe. Mas aí, quando, eh, acontece algum problema neste corpo para o qual você não deu tanta atenção, aí a gente vai saber o que que não está andando bem, né. Então, essa produção de neurotransmissores, que a gente chama, como, por exemplo, a dopamina, a serotonina, que a gente citou agora há pouco, vai promover o quê para a gente? Vai promover o quê para a criança? Bem-estar, motivação, alegria e espontaneidade. Então, durante as brincadeiras, o cérebro funciona assim. E, gente, isso é ciência, não é achismo, isso é ciência. E brincar, que é essa atividade que aparentemente é simples, né? Por trás dessas risadas, desses movimentos, tem uma complexa orquestra de processos cerebrais em ação. Olha que coisa incrível, né? Então, durante as brincadeiras, o cérebro das crianças está no seu pico, no seu ápice, como se fosse o meio-dia, né, do cérebro. Porque ele vai integrar muitas funções. E isso é natural. Se não tiver nenhuma lesão nesse cérebro, se não houve nenhum tipo de alteração durante a gestação, se for um cérebro que está com a sua funcionalidade integral, o que que vai, e que funções que vão se integrar? As cognitivas, as emocionais e as motoras. Percebe que é sempre essa tríade, não é? Para que esse desenvolvimento da aprendizagem possa fluir bem, essa tríade tem que estar em equilíbrio. Então, os cientistas têm explorado o fato de como o ato de brincar molda o cérebro infantil, funcionalmente, não anatomicamente. E, a ciência tem descoberto que, isso é fundamental para que tenha um crescimento saudável. Olha que coisa importante. Então, a gente tem aliados, dentro das pesquisas científicas que corroboram e legitimam a questão de que o brincar é coisa séria. Então, o cérebro infantil, gente, ele é altamente plástico, ele é capaz de formar novas conexões neurais rapidamente. Então a gente fala: "Nossa, as crianças parece que já nasceram falando, já nasceram sabendo". Não é isso, é porque, se o meio, se o ambiente está sendo favorável e ela está tendo estimulações positivas e eficazes, isso vai acontecer. Porque na hora do brincar, diferentes regiões do cérebro vão trabalhar em conjunto, como uma orquestra mesmo, com vários instrumentos. Por isso que a gente chama o cérebro de maestro, né. Então, vamos lá, como é que isso vai englobar nesse desenvolvimento? Brincadeira vai ajudar na resolução de problemas. Como a gente estava falando, o quebra-cabeça, olha que eles envolvem a criança, se você motivá-la para isso, senão ela olha para aquilo e aquilo não tem nenhum significado. A gente aqui tem que dar, eh, uma forma de alegria e entusiasmo na hora que a gente, dá um brinquedo, disponibiliza um quebra-cabeça, né. De bate-pronto vai ativar o córtex pré-frontal, porque ele é responsável exatamente pelo planejamento. Então tem que ter ali um pensamento lógico, o início de um pensamento lógico para que ela possa estruturar as peças do quebra-cabeça. Então, eu, eh, vi isso acontecer, eh, com as minhas filhas, vi acontecer notadamente com os meus netos, eles querendo cada vez mais desafios, quebra-cabeças, com mais peças, menores e em maior número. Olha que coisa. Então, jogos de movimento, como correr, pular corda, estimulam o cerebelo, que é por onde entra toda a conexão nossa com o mundo, que é a região do equilíbrio. Se ele for afetado, por exemplo, as pessoas que têm, problema de labirintite, isso está, afetando o cerebelo, que é o ponto de equilíbrio. Então, o cerebelo coordena os movimentos e melhora a percepção espacial. Isso vai ajudar, por exemplo, quando você vai dirigir, então você vai ter essa noção, né.
E não vai ser alguém no trânsito que é sem noção, né, para receber buzinada, reclamação, xingamento às vezes, né. Então, vamos lá nessa noção aí. Então, eh, é tão legal a gente pensar que a brincadeira, ela libera, né, o movimento, o desencadeamento dos neurotransmissores. Então, quanto mais dopamina, quanto mais endorfina, a gente vai ter a sensação de prazer, de bem-estar, porque é gostoso brincar, né. Eh, então esses neurotransmissores, esses químicos, vamos dizer assim, não só tornam essa experiência muito prazerosa, divertida, mas também vão ajudar, sabe em quê? Na consolidação das memórias e no oh meu Deus, no fortalecimento das conexões cerebrais. Então, assim, as conexões estão ali para acontecerem, mas elas precisam, para que o cérebro tenha uma funcionalidade boa, serem fortalecidas constantemente. E como se fortalece? Oferecendo possibilidades, não é, de que esse brincar, eh, seja um processo intenso de estimulação para a aprendizagem, envolvendo essas várias áreas que a gente falou agora, que são responsáveis pela cognição, pelas emoções, pela coordenação motora, de novo a tríade. Então, uma das principais mudanças do cérebro durante as brincadeiras é o aumento exatamente da produção ou da liberação desses neurotransmissores que a gente falou. Então, eles não só geram essa sensação de prazer, de alegria, mas vão fortalecendo cada vez mais as conexões entre os neurônios. E aí, isso vai melhorar a memória e a capacidade de aprendizado, porque está armazenando ali informações que vão se transformar em conhecimento por conta de experienciar nas na vida, não é, através das brincadeiras. Então, a ciência mostra que este brincar, é muito mais do que diversão, gente. É um poderoso instrumento de desenvolvimento cerebral. Por quê? Porque coloca os neurônios em movimento. As brincadeiras envolvem desafios, envolvem criatividade e ativam, então, essa região aqui do córtex pré-frontal, que é a área das decisões, do planejamento, da tomada de decisões, né. Então, nós precisamos apresentar o mundo offline para estas crianças. Então, assim, nada contra a tecnologia, como eu já falei em outro encontro nosso, tudo certo, só que, o faz de conta, o mundo simbólico, ativam áreas associadas à criatividade, à empatia, à resolução de conflitos. E quando são jogos que envolvem um grupo, por exemplo, isso vai fazer o quê? Fortalecer as habilidades sociais e emocionais de convívio para um estar no mundo de uma maneira mais adequada, mais equilibrada. Então, esses momentos de interação, de aprendizado, vão além do entretenimento. É muito mais do que isso. Por quê? Porque preparam as crianças para desafios futuros. A gente não percebe esses detalhes durante, não é, a brincadeira, mas é isso que nós temos que observar. Por quê? Porque a gente tem que entender um pouquinho, de como o cérebro da criança funciona durante as brincadeiras. Então, todos os adultos responsáveis por essas crianças podem, precisam e eu diria que até devem criar oportunidades que vão fazer o quê? Que vão potencializar, um crescimento, integral e mais saudável. Quanto mais, limpa for esta área de atuação, de brincar, quanto mais o ambiente for favorável, mais esta criança se desempenha cada vez melhor. Ela vai ter, habilidades muito mais afloradas, desenvolvidas, treinadas, digamos assim, e, principalmente, vai acumular boas experiências. Quem é que não se lembra do que brincava quando era criança? Então é bom a gente saber, né, lembrar dessas situações. Eu lembrei, por exemplo, eu ganhei acho que umas 3, 4 medalhas de campeonato de queimada.
Então, as crianças acumulam, vamos dizer assim, sucessos no seu brincar, e isso é cada vez mais envolvente. E aí ela quer mais e mais e mais, e assim vai. Então, eh, a gente pode falar agora de algumas brincadeiras que a maioria de nós já conhece, né, do mundo offline. O mundo offline é muito legal. A gente não tem que ter medo da IA, que a IA vai, fazer tudo por nós, que ela vai, substituir coisas que o ser humano pode fazer. A conexão, o aconchego, o abraço, né, o olhar que acolhe, isso daí não tem inteligência artificial que faça. Então a gente precisa viver organicamente, né. Então, é muito bom saber que o brincar traz muitos benefícios para a aprendizagem e para a vida, para a nossa vida. Assim, vamos propor brincadeiras quando a gente estiver em grupo, eh, a gente tinha muito esse convívio, né, eu agora não tenho exatamente porque a gente está, na pós-graduação a gente trabalha por módulos, então não tem aquela coisa da sala dos professores, que é muito gostoso. E ali a gente, eh, descontrai, não é, e e brinca bastante. É o momento do nosso recreio. Isso dá saudade. E eu me lembro de muitas, muitas, muitas situações de sala de professores em que a gente podia fazer essas trocas, né. Então, vamos lá, brincadeiras que nós já conhecemos, como correr, pular, dançar, eh, tem um impacto direto no cerebelo, como a gente disse, que é responsável pelo equilíbrio e pela coordenação motora. E essas atividades, este brincar, dependendo da intensidade, dependendo do tipo de brincadeira, desde a mais simples até a mais elaborada no sentido de recrutar muitas funções do corpo, vão aumentar o fluxo sanguíneo. Olha que coisa incrível, né? Que vai para o cérebro e melhora o desempenho cognitivo. Então, quanto mais nós pudermos, alimentar essas lembranças, que faz com que a gente se conecte com a nossa criança interior, e isso facilita a nossa conexão com as crianças e com o nosso grupo, com o grupo que está à nossa volta. Então, assim, promover coisas, instantes, momentos, do brincar, momentos lúdicos, né. Eh, por exemplo, nós fizemos uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira com as minhas 2 filhas, e a brincadeira era a seguinte: tinha uma nós pusemos 2 almofadas e um pano em cima das 2 almofadas num balcão, assim, né, no balcão da cozinha. E aí elas se sentaram frente às 2 almofadas, só que sobre o pano que estava em cima das almofadas tinha o quê? Uma camada de farinha. Olha só. E aí, o meu marido ficava fazendo perguntas assim como: "Quem é mais, eh, desorganizada?". Aí eu abaixava a cabeça de uma e enchia a cara de farinha, e dava uma risada e elas cuspiam farinha. Eh, "Quem é mais gastona?". Aí eu punha, aí era uma outra: "Quem cozinha melhor?". Aí a outra, e assim foi, uma série de perguntas e uma série de jogadas de rosto naquela almofada cheia de farinha. No final, eh, fez a pergunta: quem é mais quem gosta mais da mãe, né. Aí como eram as 2, elas pegaram as 2 almofadas e jogaram no meu rosto, então ficou todo mundo cheio de farinha, a gente morreu de rir, foi uma coisa muito gostosa, muito legal. Então assim, uma brincadeira simples, olha que coisa, né, 2 almofadas, farinha e, vontade de brincar, foi só isso. Então, eh, vamos entender o quanto isso é bacana, o quanto isso é gostoso, não é, pra descontrair, para não ter essa vida que já estressante por conta de várias coisas, mas a gente não pode ficar só focada nos problemas. O que o convite do brincar traz para nós? Uma, uma busca de solução e não um fixar-se em problemas. É muito importante, né. As brincadeiras simbólicas, gente, ou faz de conta, brincar de casinha ou de super-herói, estimulam o desenvolvimento integral do pensamento abstrato, mas o pensamento abstrato vai se estabelecer já logo na primeira infância, não.
Isso é uma construção. Eu diria que por volta do 6º ou 7º ano é que a o indivíduo tem a capacidade de perceber as coisas de forma mais abstrata. Então, o desenvolvimento desse pensamento abstrato é como se fosse uma preparação de terreno para depois isso se, eh, para essa habilidade já estar bem instalada. Então, por exemplo, uma criança já de 1º ano, ou até menos, você pede que ela vá até a cesta de frutas e te traga uma maçã. Com toda certeza, como ela já tem a leitura de mundo, ela tem a leitura do ambiente, ela não vai trazer uma banana, porque ela já tem a imagem mental daquela fruta ou daquela outra fruta. Então, o pensamento abstrato começa a ser construído. A empatia também acontece ali. Por quê? Porque ativa áreas relacionadas à brincadeira, ativa áreas relacionadas à imaginação e à compreensão social, né? Então, blocos de montar, quebra-cabeça, vão incentivar o raciocínio lógico e a criatividade. Quando, brincando, né, a gente planeja, constrói, resolve problemas, as crianças vão praticar habilidades que a gente vai precisar muito na vida adulta, né? Não só na vida adulta, mas ela vai precisar na vida dela a partir do momento que ela tem essa conscientização. Quais são essas habilidades? Organização, paciência, atenção, foco, pensamento e noção espacial. Olha quanta coisa está envolvida no brincar. É um pré-requisito, digamos assim, para um bom desempenho na vida. Então, de novo, organização, paciência, atenção, foco, pensamento e noção espacial. Veja bem que ter desenvolvido essas habilidades auxilia muito para que a gente tenha um cotidiano mais funcional. Então, assim, se o ambiente está o tempo inteiro desorganizado, isso às vezes é bem característico da adolescência. Por quê? Porque está uma ebulição de neurônios e a parte, digamos assim, de desenvolvimento da sexualidade, enfim. Aí o que que acontece? A gente tem que auxiliar a essa organização. Mas que já tem um princípio ali atrás, a gente sabe como é que faz. Só está fazendo porque tem alguém que vai lá e arruma o ambiente, né? Porque a caverna do adolescente é uma coisa maluca. Tem roupa para todo lado, tem meia escondida atrás da cama, é uma coisa de louco. Mas a gente vai incutindo essa questão da organização. Quando a coisa está muito desorganizada, alguns déficits, alguns transtornos são muito claros em mostrar esse tipo de coisa. Por exemplo, o indivíduo TDA, que tem o déficit de atenção sem a hiperatividade, só o déficit de atenção, e não repara que está tudo tão em desordem. Aí fica tão complicado o ambiente que ele não quer nem, não sabe por onde começar. E aí fica naquela desordem externa que vai complicar a desordem interna. Então, começar de fora para dentro é bom, sim, ajuda. E aí, vamos fazer junto, vamos organizar isso aqui, né? Embora dali uma semana está tudo meio que igual, mas a gente vai ter que ter paciência, porque nós, como referência, nós adultos, como referência dessa criança, deste adolescente, enfim, vamos plantando, digamos assim, essa questão da organização, da paciência, da atenção. Neste momento, a gente está arrumando, sei lá, não precisa fazer tudo de uma vez, mas vamos pegar essa parte aqui do armário do seu quarto e vamos organizar. E assim vai. E aí o pensamento, por consequência, vai se organizar também. Outro exemplo são as brincadeiras musicais, como dançar, cantar. Aquilo que você dá a chance para você é bom e vai acontecer no convívio com essa criança. Por isso que existe a motivação e o incentivo a essas coisas, né? Nós estamos numa época, por exemplo, agora, que é de festa junina.
Então, tem muitas quadrilhas, né, de dança junina e feita de adultos. E todo mundo brinca, e todo mundo acha engraçado, e olha a cobra, e não sei o quê. É muito legal. Não podemos esquecer que não é um momento, digamos assim, de comercial. É um momento de brincar, na verdade. Então, são propostas que acontecem como que para aliviar essas tensões, esse estresse diário. Então, a gente tem muitas ofertas de festa junina na nossa cidade. Então, bora lá aproveitar, né? Tem rotas, por exemplo, de passeios que não são onerosos e que também trazem, né, esse prazer, essa coisa gostosa que nos propicia a oportunidade de brincar. Então, nós temos nessas situações a estimulação de áreas cerebrais ligadas à linguagem e à memória, como a gente já falou. Então, isso promove alegria, conexão, e o ponto comum, né, das brincadeiras simples é o quê? É a interação humana, esse convívio, sabe? Quando a gente participa, nós adultos, né, participamos ativamente nessas brincadeiras, o impacto no desenvolvimento cerebral das crianças, dos jovens, é ainda maior. É claro que, à medida que a criança cresce, os tipos de brincadeira mudam, e cada vez mais, né, a gente tem que ter um vínculo com essas coisas. Então, quanto mais houver envolvimento emocional, a gente vai reforçar o vínculo afetivo e motivar as crianças a explorar e a aprender. Ninguém nasce sabendo brincar, né? Exatamente com isto ou com aquilo. Nasce com o desejo e é natural brincar. Então, se nada for oferecido, ela vai inventar, né? Quantas vezes a criança, por exemplo, no aniversário, ela ganha um monte de presente, mas ela se encanta, de repente, com a embalagem uma coisa que ela ganhou. E o presente em si mesmo ficou ali. E ela está brincando com a caixa, porque ela achou mais interessante aquilo. Então, existe um mundo, uma infinidade de coisas que pode ser oferecida e, e a criança se encantar, descobrir, eh, explorar, perceber, observar e se desenvolver. Então, as brincadeiras simples não só vão potencializar o desenvolvimento cerebral, né, das crianças, mas também criar momentos de conexão, de alegria, porque no final, brincar é uma das formas mais poderosas de aprender. Mais uma vez, lembrando que saber e sabor tem que estar, tem que ser a base, o alicerce do aprender, do processo de aprendizagem. Então, tanto as escolas quanto os pais, nós adultos desempenhamos um papel crucial nessa integração do brincar na rotina, no cotidiano, promovendo essa educação, essa aprendizagem mais equilibrada, mais enriquecedora. Mas olha, pensa, se você não tiver essa alegria dentro de si, se você não gostar deste brincar, porque a vida vai nos levando para comportamentos que são mais restritivos, a gente se contém por causa de determinadas situações e nos esquecemos de alimentar prazerosamente o nosso cérebro. E nós precisamos disso. Quanto menos fizermos isso, mais iremos adoecer. Isso é muito bom. Não vamos esperar que o corpo venha a cobrar aquilo que nós não cuidamos. Então, nas escolas, por exemplo, esse brincar ele pode e deve ser incorporado às atividades pedagógicas. De que forma? De maneira criativa e intencional. Então, assim, a gente prepara várias opções, oferece várias condições e deixa que eles escolham. Claro que a gente fica meio que na retaguarda, né, para evitar que aconteça algum perigo na brincadeira, ou que eles não estejam aprendendo, por exemplo, a dar lugar para dar a vez para o outro, não esperam a sua vez, então a gente sutilmente ali como retaguarda, a gente vai gerenciando um pouco essa situação, mas não impedindo o brincar ao ar livre. Porque a gente como adulto tem uma, uma prerrogativa boa que é, sendo retaguarda, isso Edgar Morin que nos fala, né?
sendo retaguarda, nós temos o privilégio de também ser vanguarda, ou seja, a gente está ali nos bastidores, a gente está por trás, não é? Como anjo da guarda, mas ao mesmo tempo a gente pode estar brincando junto e também trazendo alegria para nós próprios. Por que não? Não é verdade? Então, esses jogos educativos também, que é uma outra proposta, né, vão permitir que os aprendentes possam visitar os primeiros conceitos matemáticos, a introdução às ciências naturais e linguagem, não é? Desenvolvimento da linguagem de uma forma interativa e divertida, porque aprender tem que ser gostoso. Então, refletindo no aspecto cognitivo, o que a gente tem? A gente tem que o brincar vai estimular o pensamento crítico e a criatividade e a resolução de problemas. Eu estou batendo nessas teclas, revendo, porque é isso que é importante. Essa tríade que a gente vem falando desde o começo. Jogos de construção, por exemplo, né, eles vão ajudar a desenvolver habilidades espaciais e habilidades matemáticas. E, enquanto a brincadeira do faz de conta, por exemplo, vai fortalecer a imaginação, a criatividade, a gente vai precisar disso, e a capacidade de planejamento. De uma maneira simples, espontânea, natural, todas essas habilidades vão sendo potencializadas. Porque, durante a brincadeira, as crianças também exercitam a memória, a atenção e o raciocínio lógico, porque tem que ter uma lógica naquilo que se está fazendo, ainda que seja uma lógica simples, mas é o início dessa habilidade que pode ser e deve ser essencial no aprendizado escolar. Outro aspecto importante é que, durante as brincadeiras, o cérebro é desafiado. Desafiado a quê? A proceder e a responder, não é, aos estímulos que estão sendo colocados ali. Então, recruta-se estímulos sensoriais e emocionais, e há o envolvimento, então, e a interação com aquele jogo, com aquela brincadeira, com aquilo que é proposto. Então, interagir com outras crianças, por exemplo, faz com que ele perceba que o universo de convívio não é tão restrito quanto aquele que ele observava no primeiro núcleo social, que é a família, porque aí se ampliou. E aí, neste convívio, vai ajudar a desenvolver as habilidades de socialização, de interação, de convívio. E aí, pode-se cooperar na resolução de conflitos, o que vai fazer o quê? Fortalecer conexões entre as áreas cerebrais que estão ligadas à inteligência emocional. Então, por exemplo, quando eu falo resolução de conflitos, eu não estou falando de uma guerra interna necessariamente. Vou dar um exemplo. Tinha uma criança que, chinesa que chegou à escola não falando muito bem o português. A criança estava com 4 para 5 anos e foi matriculada com essa idade, né? Estava com 4 e já logo em 2 meses, coisa assim, ia fazer 5 anos. E aí, era início, né, das aulas, e quem levava essa criança para a escola sempre era a a babá, né, a pessoa que trabalhava para a família e cuidava dessa criança. E os pais tinham seu comércio e tudo mais. Então, houve uma proposta do carnaval, das crianças virem fantasiadas. E todo mundo veio fantasiado. Só que essa esse comunicado, essa organização, né, da festinha de carnaval, foi através de um e-mail para a família, e foi conversado com as crianças a respeito disso. Porém, era preciso que os pais preparassem essa criança com a roupinha do carnaval, fosse qual fosse a fantasia. E aí, no dia da comemoração do carnaval, na escola, o que que aconteceu? Todos estavam fantasiados e ele estava de uniforme. Por quê? Ninguém havia explicado, e a família não tinha se dado conta disso, porque também não não falava muito bem o idioma. Então, o que que aconteceu? Olha que coisa legal. Os amigos, cada um tirou uma parte da sua própria fantasia e montaram uma fantasia para ele, né, para ele poder
interagir nessa festinha de carnaval da escola. Então, o que que aconteceu? Eh, Foi a resolução de um conflito, porque ele se sentiu, embora não falasse muito o idioma, essa criança se sentiu deslocada, se sentiu preterida. Como assim? Eu estou diferente de todo mundo, está todo mundo fantasiado e eu não estou? Então, olha que ação bonita, que coisa legal. Os amiguinhos, cada um tirou o chapéu, o outro tirou, um coletezinho, e assim montaram uma fantasia para o amigo chinês que não tinha fantasia de carnaval. Então, isso é claramente uma demonstração da inteligência emocional, das habilidades sociais em ação. Eles se mobilizaram espontaneamente. Gente, crianças de 4 a 5 anos se mobilizando para fantasiar o amigo, que veio de uniforme enquanto todos estavam fantasiados. Então, brincar é essencial para um desenvolvimento cerebral equilibrado. Por quê? Vai elevar o humor, melhorar as funções cognitivas e estimular a criatividade. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, é típico desse desenvolvimento, não é? Das funções cognitivas, da criatividade. Ninguém falou para as crianças serem solidárias e cada uma tirar uma peça da sua fantasia para montar a fantasia do menino. Eles foram espontâneos em fazer isso. Então, é por isso que o ato de brincar não deve ser visto apenas como um lazer, mas como experiências cruciais para o desenvolvimento saudável das crianças. No aspecto físico, mas também no aspecto emocional e, obviamente, cognitivo. Então, a gente tem uma grande especialista, produto nacional, que é a Kishimoto. Eh, Professora Kishimoto, professora doutora Kishimoto, é uma professora que atua na USP e quem tiver a oportunidade, né, professores que estão vendo aqui, estão com a gente agora, ou pais mesmo, se puderem ir conhecer o laboratório, a brinquedoteca que ela montou lá na USP, é incrível. Ela tem um livro que eu recomendo também nas dicas que eu dou aí quando o vídeo, vocês chegarem ao final e virem essas dicas, que é Jogo, Brinquedo e Brincadeira e a Educação. Então, ela diz o seguinte sobre a brincadeira, ela é uma especialista em brincar no brincar, né. Ela diz o seguinte, literalmente: "O ensino movido pelo lúdico traz muitos benefícios, benefícios extraordinários", ela diz, "para o desenvolvimento da criança, para uma formação adequada por parte do docente, para que essa aula desperte novos olhares por parte da criança". Por quê? Porque isso vai ter a ver, vai ter conexão com as coisas que ela conhece, com a vida dela. E tem que ser prazeroso, tem que ser significativo. Por quê? Porque se brincar, minha gente, vai contribuir para a regulação emocional, ensinando essas crianças a lidar com as frustrações, encontrar soluções para as questões que se apresentam e não ficarem fixados nos conflitos, e sim pensarem em como solucionar. O exemplo que eu acabei de dar, um grupo de crianças solucionou um conflito que estava acontecendo ali dentro daquela criança. Agora, no campo, eu estava falando isso, os benefícios da regulação emocional, né. Então, no campo social, vamos lá, nós estamos fechando as ideias que abrimos no começo do vídeo. As brincadeiras em grupo, no campo social, né, elas são uma oportunidade única para as crianças aprenderem a interagir uns com os outros. Eh, Tem um filme antigo, que vocês acham no YouTube, que se chama O Triunfo. Então a gente tem ali um professor, vou dar um spoilerzinho básico para vocês depois irem assistir. Numa determinada circunstância, este professor, que não estava dando ninguém estava dando conta daquela sala de aula, que era uma sala de aula já, tipo, condenada, que ninguém iria já tinha trocado de professores muitas vezes, então ele aceitou o desafio. Ele peitou essa coisa de pegar essa turma. Então, ele foi pelo lúdico. Por exemplo, ele chega um dia na escola e os alunos dessa série, que era sexto ano, se eu não me engano, eles estavam pulando corda. E aí, ele falou: "Eu vou entrar na brincadeira". Ele entrou e começou, aí ele tropeçou, caiu, se enrolou na corda, e aí, enfim, até que ele conseguiu ter novamente a destreza que ele tinha quando criança, e aí eles acharam divertido. Aí entraram 2 2, pré-adolescentes junto com ele
na corda. Aí eles aumentaram o tamanho da corda, e aí já tinham 6 dentro pulando, né, num ritmo e numa coisa motora muito engraçada que eles achavam, e riam, e caíam. E aí chega o diretor da escola e fala, ele olha aquilo estranho e fala assim: "Como assim um professor entrando na brincadeira das crianças?", né. Aí o professor vira para ele e fala assim: "Venha brincar também". O diretor muito sisudo pega, se encaminha para a diretoria, para a sala dele, mas esse professor estava se integrando e fazendo parte da brincadeira, deixando a criança interior dele aflorar e fazer a conexão com o brincar daqueles alunos. Então, essas brincadeiras em grupos são uma oportunidade única para que as crianças possam interagir e que nós também possamos, eh, propiciar o desenvolvimento das competências como cooperação, empatia, habilidade de comunicação, de compartilhar brinquedos, de esperar a sua vez, de negociar regras, de trabalhar juntos para um objetivo comum, na simplicidade da brincadeira. E isso, então, vai começar a se estruturar dentro da cabecinha deles e sendo levado para a vida. Então, por quê? Porque essas interações fizeram o quê? Promover a construção de bons relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, compreensão de valores como respeito, colaboração, acolhimento, né. Então são coisas importantíssimas no convívio, porque, quando a gente supera desafios na brincadeira, no caso esse professor superou, né, no desafio, ele caiu, levantou, se enrolou na corda até que ele entrou no ritmo de pular a corda junto com seus alunos. E aí, nesses desafios, quanto mais autoconfiante, as crianças se sentem, elas se percebem capazes de enfrentar situações da vida, situações simples e vão adquirindo uma complexidade que é o dia a dia nosso de adulto, né. Além do mais, brincadeiras ao ar livre, de novo, vida offline. Brincadeiras ao ar livre vão incentivar a conexão com a natureza, faz parte de nós, né. Isso vai promover um bem-estar físico e mental. Então, vamos nós também, como adultos, buscar essas conexões. Às vezes a gente acha que é uma coisa, de esotérica, não, não, é conexão com a natureza, é natural do ser humano. É importante isso, não ficarmos só na vida online. Então, usar este brincar como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento integral das crianças. Isso não foi bem trabalhado conosco na nossa infância, antes de querer propor desafios e brincadeiras, nós temos que cuidar dessa nossa criança interior. Reavivar este prazer do brincar. Então, como que a gente faz isso? Né, promovendo isso no grupo de adultos também, porque, essas habilidades saudavelmente, potencializadas e motivadas e estimuladas, vão contribuir para um melhor desempenho e aprendizado acadêmico, que é a educação formal, né, gente? E fortalecer essas habilidades sociais, emocionais, sabendo lidar com as situações, e isso vai fazer com que se formem indivíduos muito mais equilibrados, muito mais criativos e preparados para os desafios da vida. Então, a gente falou das descobertas científicas, né, que como é que o cérebro da criança funciona quando está brincando, durante as brincadeiras, reforçando o valor exatamente desse desenvolvimento infantil. Então, eu reforço aqui, brincar é muito mais do que um passatempo. É assim, olha gente, é um catalisador, guarda bem isso, brincar é mais que um passatempo, é um catalisador para a formação das habilidades sociais que vão acompanhar o indivíduo por toda a sua vida. Então, brincando, a gente explora, as crianças exploram o mundo, o seu entorno e testam os seus limites, vê até onde conseguem chegar e aí, eh,
arrumam para elas próprias mais desafios. A balança, por exemplo, né? A criança começa a balançar, ela começa a ficar com medo, mas na hora que ela adquire aquele jogo de esticar o pé e encolher, ela percebe, ela ganha mais autoconfiança. E aí ela aprende a se desempenhar nesse brinquedo sozinha, e aquilo é prazeroso, né? A gangorra, o gira-gira, os brinquedinhos, os brinquedos que tem no parque, né? Então, explorando essas questões, eles vão testar limites, as competências cognitivas, emocionais e motoras de uma forma natural, de uma forma prazerosa, de uma forma legal, porque brincar é legal. Então, na prática, o que que isso significa? Significa que as brincadeiras devem ser vistas como uma pausa, né? Um aprendizado, mas como parte integrante disso, uma parte integrante do aprendizado, né? Então, se na brincadeira que você está propondo e a gente está entendendo, não é, essas conexões, o que que acontece? Nós vamos saber que nós temos que dar essa pausa para nós também, porque nós esquecemos disso. E aí a falta dessa pausa traz o estresse, traz várias consequências tóxicas para a nossa vida. Então, as brincadeiras vão, potencializar o que é essencial na nossa vida, que é a empatia para poder haver uma saudável interação social. É muito importante equilibrar brincadeiras livres e estruturadas. Por quê? Porque aí a gente vai garantir que as crianças experimentem tanto a autonomia quanto a orientação, porque a vida vai pedir isso. Não existe uma vida sem regras, sem lei, né? Não existe esse laissez-faire, um mundo sem regras e sem leis. Vida e o convívio pedem e tem regras, não é? O meu direito termina quando começa o direito do outro. É, Ontem aconteceu uma situação e que até me assustou um pouco. Eu estava, no trajeto para a universidade, dentro do metrô, então uma pessoa, um rapaz, ele estava com um hot dog na mão e ele foi se sentar, então ele entrou, virou, se apoiou no naquele postezinho, né, de equilíbrio. Quando ele foi sentar, a outra pessoa passou por trás dele e sentou. Então quando ele foi um átimo de segundo, percebe? Ele veio, ele estava com um sanduíche numa mão, se apoiou no ferro. Quando ele foi sentar, ele sentiu que tinha uma pessoa ali. Ou seja, a outra pessoa estava errada, porque como assim, né? Você invadiu o espaço do outro, o outro estava querendo sentar e você vem matreiramente e senta. Não, né? Então, é, aí começou uma desavença ali. E isso provocou uma conflito mesmo, né? E aí, claro, tem câmeras no metrô, na próxima parada entraram 2 seguranças e perguntaram: "E aí, rapaz, tá tudo bem aí e tal?" Aí, né. Mas o outro não se moveu não, ele ficou lá, né. Então, que tipo de interação social essa pessoa aprendeu? Como é que foi essa infância, essa adolescência desse cara que chega por trás do outro e toma o lugar? É horrível isso. Acontece também no trânsito, por exemplo, quando você vai estacionar, você mira aquela vaga, quando você ajeita o carro para entrar, o outro chega e entra, sorrateiramente. Gente, que interação social é essa? Que empatia, tem nesse indivíduo, que é quase nula, para fazer esse tipo de coisa, para tirar vantagem, né? Aquela antiga coisa que a gente falava, tirar vantagem em tudo, né? Isso na interação social é péssimo, causa desavenças, traz mais conflitos. Então, vamos lembrar que a ciência deixa muito claro que durante as brincadeiras, o cérebro da criança está aprendendo ativamente. E se isso não é ativado, acontecem situações como essa que a gente falou. Portanto, minha gente, valorizar esses momentos, investir no potencial de cada criança, garantindo que elas não cresçam apenas em relação à saúde, mas também desenvolvam as habilidades necessárias para estarem no mundo como adultos criativos, resilientes e adaptáveis. O criativo é importante, o resiliente vai lá atrás nas brincadeiras, quando ele tem que esperar a vez dele, quando ele não consegue ganhar no jogo, tem que saber ganhar e tem que saber perder. Então, é preciso que se tenha uma adaptabilidade
nas situações da vida. Então, quando a gente integra o brincar na rotina das crianças, a gente está proporcionando uma infância rica, cheia de aprendizados, farão toda a diferença na vida. Então, atenção agora. A falta do brincar livremente, fechando as ideias que a gente está falando, tem consequências negativas, graves, para a saúde física e emocional e mental da criança. Então, a ausência dessas atividades, do brincar, enfim, leva a problemas emocionais futuros, aquela tríade que a gente falou, social, cognitivo e físico, né? Então, aonde isso vai impactar? Vai impactar na saúde física, desenvolvimento motor prejudicado, o brincar livre contribui para esse desenvolvimento, mas se não tiver, tem impactos na saúde física. Problema de saúde. A falta da atividade física vai aumentar o risco, por exemplo, de obesidade infantil, que a gente vê que acontece, problemas futuros cardíacos e outros problemas de saúde ligados ao sedentarismo, porque a não estimulação dessas atividades faz com que a criança se acomode, por exemplo, diante das telas por um tempo muito longo, né? Isso também tem impactos na saúde mental. Nossa, é verdade isso? Sim, sim, porque causa estresse e ansiedade. A falta desse bem-estar, desse relaxamento ao ar livre, esse bem-estar emocional, desfavorece o estresse. Ao contrário, né? Traz coisas mais prazerosas. Outro impacto na saúde mental são as dificuldades no aprendizado. Elas podem vir disso, sim, podem vir disso, sim. Porque a falta da brincadeira afeta a capacidade de concentração, de organização, de memória, né? Memorizar os passos do jogo, ou que seja, né? Então, isso vai começar a prejudicar o desempenho escolar. Então, isso foi impacto na cognição, impacto na socialização, impacto na socialização. Agora, por exemplo, a gente deu várias opções aqui, onde percebemos que a parte da socialização, da interação, vai contribuir muito para um desempenho bom na vida, né? A comunicação, a cooperação, o saber trabalhar em grupo. E quando a gente está numa equipe de trabalho, por exemplo, a gente tem que ver que aquilo é um time, somos uns pelos outros, e não somente o brilho pessoal. A gente tem muito isso no meio, não só educacional, né? A gente tem pessoas que gostam, por exemplo, de mostrar serviço, né? Eu me lembrei agora de uma situação de uma professora X, e nós éramos um time, mas ela queria se destacar tanto na vestimenta, né? Ela se apresentava extremamente sofisticada, quanto que a gente ia mais à vontade, porque se você está muito sofisticado, você não consegue nem ir ao chão com as crianças para brincar ou o que seja. E aí, nós fazíamos, então, combinávamos preparando algumas atividades em conjunto, e ela, isoladamente, fazia algo que superasse aquilo, e ela ia mostrar para a coordenação. Então, assim, era um negócio que causava constantemente um desconforto muito grande. Então, parecia uma célula à parte naquele time que estava tão engajado e queríamos fazer um pelos outros. Isso é um exemplo de coisas que acontecem na vida social. Vocês devem ter vivido coisas desse tipo, né? O indivíduo bajulador, por exemplo, na empresa, é uma coisa muito ruim. Aí, de repente, alguém é promovido e ele não. Mas como, se eu faço tudo, se eu agrado tanto meu chefe? Pois é, mas não é exatamente isso que dá o engajamento, que faz com que você interaja de forma saudável, né? Tem outros que estão meio que dedo de seta, né? Então, já vai delatar o outro que não fez isso ou que deveria fazer aquilo. Péssimo, péssimo. Porque quando a gente tem um dedo de seta para o outro, a gente tem um apontando para o outro e vários apontando para nós mesmos, né? Então, ainda nos problemas da falta do brincar, menor criatividade e imaginação muito restringida, na verdade. Então, a gente precisa dessa estimulação para
potencializar a imaginação e a criatividade. Uma outra coisa muito ruim que acontece no brincar, aqui nesta finalização, a gente diz que acontece o amadurecimento precoce. Crianças que participam muito das questões dos problemas familiares, não é que a gente deve isentá-los, mas o brincar e a interação saudável deve ser 90, 95% na vida da criança em seu desenvolvimento. Porque as crianças que não brincam e têm muito esse envolvimento, o seu desenvolvimento emocional vai ser muito prejudicado. A sua parte psíquica, o seu psicológico, vai estar prejudicado. Então, conclusão, é imprescindível, é mandatório que as crianças tenham tempo e espaço para brincar livremente. Porque essa atividade, como a gente afirmou, é essencial, cientificamente falando e comprovado, é essencial para o seu desenvolvimento saudável e feliz. Então, os adultos precisam garantir que isso aconteça no universo das crianças, seja em casa, na escola, em momentos livres. E outra, hein, gente? Fechando, crianças de 0 a 100 anos podem e devem brincar. Não tem idade para a gente brincar. Não tem momento para a gente começar a brincar ou para parar de brincar. Não é uma forma de divertimento só, é uma forma de perceber o mundo e descobrir coisas novas. E assim como as crianças, os adultos também entram nessa mesma história. Já dizia minha avó que a idade está na cabeça da gente. Hoje eu acredito nisso, gente, sério. Quando nós somos crianças, eu acho que o que a gente mais gosta de fazer é brincar. Quando nós somos pais, nós adoramos brincar com os nossos filhos. E assim a gente vai redescobrindo um universo mágico e afetivo. E por que a gente esquece de brincar quando fica adulto? Nada disso. Brincar é bom, é importante, com 60, 70, 80, 90 anos ou mais. Até porque, quando a gente brinca, a gente aumenta a harmonia, a gente aumenta a interação, a intimidade, desenvolve relacionamento entre a pessoa. Repito, não há idade, não há momento para começar ou parar de brincar. Então, brincar é aprender, é testar, é conhecer, é sentir. De 0 a 100 anos, a gente pode fazer isso. Por quê? Finalizando, brincar jamais terá a idade certa. Seja na praia, na piscina, no quarto de brinquedo, no gramado, não importa. O espírito criativo tem que estar ali. Seja a idade que for. O brincar é o último reduto da espontaneidade da humanidade. Usando o brincar. É o último reduto da espontaneidade da humanidade. Vocês concordam comigo? Agora, finalizando, eu vou fazer aqueles pedidos especiais, lembrando o que eu falei lá no começo. Curtir, se inscrever, ativar o sininho das notificações e ainda comentar experiências da sua aprendizagem afetiva. Eu vou indicar vídeos para vocês verem, livros para vocês lerem, coisas que vão potencializar esse conhecimento. E aceito de bom grado as sugestões e as dúvidas que vocês colocarem nos comentários. E nos vemos no próximo encontro.